Olá, gente. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos, amigas. Aqui quem fala é Sérgio Queiroz. E eu quero dar uma palavra sobre os recentes decretos relacionados à Covid em João Pessoa e na Paraíba. Antes de mais nada, quero dizer que sou profundamente solidário a todas as famílias enlutadas, aquelas que estão lutando com a doença. E sou totalmente favorável a medidas de maior controle para que a pandemia não alcance níveis mais altos. Nesse sentido, quero parabenizar todos aqueles na gestão pública, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, que estão lutando para reduzir esses picos. A minha indignação, contudo, diz respeito à maneira como as igrejas estão sendo tratadas nesse processo, como se fossem elas a razão do problema, como se fossem elas as culpadas pelo aumento da pandemia. Nesses novos normativos estadual e municipal, nós temos, por exemplo, a possibilidade de abertura de outras áreas do comércio, outros setores da economia, como shoppings, como bares, como restaurantes, mas as igrejas estão proibidas de abrir as portas. E quando eu falo proibidas, proibidas inclusive de ter celebrações com menos pessoas, seguindo todos os padrões de segurança sanitária. Aqui a minha indignação, porque esse tratamento com as igrejas, ele é, antes de mais nada, inconstitucional, ele viola a liberdade de culto. Segundo, ele é, nesse momento, não isonômico o tratamento, até por amor ao debate, digamos que tudo fosse fechado. Mas por que apenas as igrejas? E outros segmentos continuarem abertos, e outras áreas continuarem abertas. O que é mais fácil? Contaminar-se ao redor de uma mesa de bar, onde todos estão sem máscara, ou em uma celebração com os devidos afastamentos, com a quantidade reduzida de pessoas, todas elas, todo o tempo com máscaras. Nesse momento, cabe uma reflexão. Liberdades, muitas vezes, vão sendo tolhidas aos poucos e funcionam, às vezes, como uma rachadura em uma barragem. Quando se vê, a barragem rompeu e tudo se perdeu. Foi assim que aconteceu em Brumadinho. Aquela barragem não caiu de uma hora para outra. Foram pequenas rachaduras, e essas rachaduras eu falo exatamente desse tolhimento de direitos. Alguns podem até questionar que eu estou sendo insensível e que não estou sendo solidário. A solidariedade que foi apresentada por alguns líderes cristãos em João Pessoa é louvável. A solidariedade da Igreja Católica em decidir que não haveria mais celebrações, missas, de alguns pastores também que iriam transmitir online, é um ato muito importante. Mas uma coisa é o ato de solidariedade que parte de uma decisão pessoal dentro de contextos específicos. E outra é a imposição do direito, é a coação jurídica a impedir que a liberdade religiosa seja expressada, ainda que com os devidos controles. Por que então, senhor governador, senhor prefeito, a quem eu devo total respeito, a quem eu devo honrar, porque como pastor devo honrar, assim diz as Escrituras, orar para que vocês acertem, orar para que vocês façam o melhor possível. Por que, então, pessoas podem estar ao redor de mesas de um bar sem máscaras, porque ninguém bebe, ninguém come com máscaras, e poucos fiéis não podem ter o direito de escolher estarem nas suas pequenas igrejas? Eu pastorei uma igreja muito grande, a Cidade Viva. Temos condições de fazer transmissões, mas muitos pastores amigos não têm. Muitas igrejas pequenas não têm. São pequenas igrejas que funcionam como hospitais da alma, hospitais do espírito para pessoas que estão passando por problemas como todos nós estamos passando. E aqui eu repiso, com todo respeito ao governador da Paraíba, com todo respeito ao prefeito de João Pessoa, a medida de vocês de, através da espada do direito, em impedir
totalmente a abertura de igrejas, enquanto outros setores são abertos, é uma medida, repito, inconstitucional, não isonômica e que não segue o princípio da proporcionalidade, da ponderação de direitos fundamentais na nossa Constituição Federal. Então, o apelo que faço, como pastor, mas também como jurista, ao governador e ao prefeito, é que regulem, sim, cultos e missas. As igrejas que quiserem fechar suas portas porque têm condição de fazer transmissões online, que o façam a partir de um ato de escolha pessoal, não por uma imposição do direito. Esses precedentes são muito perigosos. E a história nos mostra que quando grupos são escolhidos para serem os culpados ou para serem a razão das tragédias sociais, e já vimos isso no passado, nós corremos o risco de tornar algo culturalizado e a sociedade começar a olhar para a igreja cristã como um problema. E isso é um grande problema. Aqui vai meu apelo para que haja ponderação. Parabéns à decisão da Igreja Católica, de alguns outros pastores, mas queremos dizer, como cristãos, no segmento evangélico, em outros segmentos, nós temos autonomias e ninguém pode falar pelos outros sem procuração. Quero aqui expressar que, pessoalmente, tenho incentivado que as pessoas fiquem e assistam os cultos em casa, porque temos como transmiti-los. Mas não é essa a realidade da grande maioria de pequenas e médias igrejas do estado da Paraíba. Senhor governador, há como a gente ponderar isso sem tornar as igrejas o bode expiatório da pandemia da Covid. Que Deus nos ajude, que dê graça ao governador, ao prefeito, a todas as autoridades para que a gente possa ultrapassar juntos isso, mas não com tratamentos que não sejam isonômicos. Um grande abraço.